Sejam bem-vindos, alunos e alunas da Escola Reunida Miguel Marinho, do segundo ano. Hoje nós vamos dar aula de matemática, falar sobre trigonometria, a função seno. A aula de hoje é correspondente ao dia 20/4, que é segunda-feira. Aqui quem vos fala é o professor Raimundo Dias. Para início de conversa, a função seno ela é definida como uma função que associa a cada número real x um número real OP, sendo que vai ser igual a seno de x, ou seja, OP2 aqui. Então, se eu tenho um número real x qualquer, que fica na horizontal, né? Eu vou achar um valor de seno de x que vai ser esse segmento de reta OP aqui. Esse é o valor de seno de x. Então, a função f, que é a função seno, vai ser definida dos reais nos reais, em onde f de x vai ser igual a seno de x, ou y que vai ser igual a seno de x. Ou seja, o seno de x vai ser dado aqui em y. Para encontrarmos esses valores, vamos começar a analisar como é que a gente consegue encontrar esses valores no ciclo trigonométrico. Então, se vocês prestarem bem atenção, nós vamos ter aqui o ângulo de 30. Se eu pegar uma circunferência trigonométrica e dividir em 360 graus, eu vou achar, e pegar ela e dividir em ângulos de 30 graus, eu vou achar 12 pedaços. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cada um de 30 graus. Então, o ângulo de 30 graus equivale a π sobre 6 radiano, transformando em graus em radiano. Essa conversão vocês já viram anteriormente, que é feita da seguinte forma, né? Isso aqui vocês já viram. Eu pego 180 igual a π, 30 igual a x. Multiplico os extremos pelos meios, então vai ficar 180 vezes x no primeiro membro, 30 vezes π no segundo. Resolvendo isso daqui, eu vou achar π sobre 6, que esse é o valor de 30 em radianos. Bom, então eu sei que o ângulo de 30 graus é π sobre 6, então π sobre 6 com mais π sobre 6, de cada um termo desse aqui eu vou somar π sobre 6. Então, π sobre 6 com mais π sobre 6 dá 2π sobre 6, transformando vai ficar π sobre 3. 2π sobre 6 com mais 1, 3π sobre 6, 4π sobre 6, 5π sobre 6 com mais π sobre 6, 6π sobre 6, com mais 1π sobre 6, 7π sobre 6, aqui 8π sobre 6, com mais 1π sobre 6, 9π sobre 6, com mais 1 vai dar 10π sobre 6, 11π, 12π. Aí eu faço as transformações equivalentes, eu simplifico, 12 dividido por 6 dá 2, aqui 4 dividido por 6 vai ficar 2/3, e aonde der eu vou simplificando. Então esses são os valores que eu vou colocar justamente no ciclo trigonométrico, colocando os ângulos de 30. Quais são os valores de 30 que eu vou colocar nesse ciclo aqui? Apenas aqueles que tem um lado adjacente com o eixo x, que vai ser π sobre 6. Quem é adjacente no segundo quadrante é esse ângulo aqui, que é 5π sobre 6. No terceiro quadrante, adjacente a x, vai ser 7π sobre 6. No quarto quadrante, quem é adjacente, vai ser 11π sobre 6. Então, vai ser 6π, vai ser π sobre 6. No outro, nós vamos ter 5π sobre 6. No outro, no terceiro quadrante, nós vamos ter 7π sobre 6, que é esse valor. No quarto quadrante, 11π sobre 6, que no quarto quadrante, se eu pegar aqui, vai dar 11π sobre 6. Esses são os valores equivalentes no ciclo trigonométrico ao ângulo de 30. E aí vamos fazer a mesma coisa com 45. Se eu pegar 360, que é a circunferência inteira, e dividir em ângulos de 45 graus, eu vou achar 8 ângulos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ângulos de 45. Então, aqui, cada um desses corresponde a 45. 45 graus corresponde a π sobre 4 radianos. Essa transformação vocês viram anteriormente, né? Que vai ficar da mesma maneira do de 30 graus. Então, trazendo esses valores aqui, como eu sei que 45 é π sobre 4, então π sobre 4 com mais π sobre 4 dá 2π sobre 4, com mais 1 vai dar 3π sobre 4, aqui com mais 1π sobre 4 dá 4π sobre 4, 4π sobre 4 com mais 1 vai dar 5π sobre 4, com mais 1 6π sobre 4, com mais 1 7π sobre 4, 8π sobre 4. Aí eu simplifico onde der. Simplifico aqui,
que vai ficar π sobre 2. Dá para simplificar aqui que vai ficar π, aqui 3π sobre 2 e aqui 2π. Então, o que eu vou querer novamente? Aqueles que têm um lado adjacente com o eixo x. Então, aqui vai ser 45, nesse outro aqui vai ser 3π sobre 4, nesse outro aqui vai ser 5π sobre 4, nesse outro aqui vai ser 7π sobre 4. Então, trazendo novamente aqui para o ciclo trigonométrico, nós vamos ter π sobre 4, que é o equivalente a 45 graus aqui, ó. π sobre 4, no segundo quadrante 3π sobre 4, que é esse valor. No terceiro quadrante eu tenho 5π sobre 4, que é esse valor. No quarto quadrante eu tenho 7π sobre 4, que vai ser esse valor aqui, ó, 7π sobre 4. Então, são os valores equivalentes ao ângulo de 45 graus. Em relação aos ângulos de 60 graus, se eu pegar 360 e dividir em ângulos de 60, eu vou achar 6 ângulos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ângulos de 60 graus. Então, 60 equivale a π sobre 3 radianos. Essa transformação, vocês já viram anteriormente, mas aqui está a transformação. Semelhante ao de 30 e ao de 45. Expliquei isso aqui com o ângulo de 30, né? Então, vamos lá diretamente, utilizar esses valores aqui de novo. Eu sei que 60 é igual a π sobre 3, então, daqui para aqui é π sobre 3, com mais π sobre 3, 2π sobre 3, com mais 1π sobre 3, 3π sobre 3, com mais 1, 4π sobre 3, aqui com mais 1, 5π sobre 3, com mais 1, 6π sobre 3. Aí eu simplifico, 6 dividido por 3 dá 2, né? Onde der para simplificar, 3 dividido por 3 dá 1. Então, os ângulos correspondentes de 60, como eu sei que aqui é π sobre 3 radiano, eu vou ter o lado adjacente com o eixo x, eu vou ter esse no segundo quadrante, esse valor, no terceiro quadrante, esse valor, no quarto quadrante, esse valor. Então, trazendo novamente para o ciclo trigonométrico, nós vamos ter esses valores aqui, né? Então, nós vamos ter esses valores aqui. Então, vocês podem ver que o ângulo de 60 graus é π sobre 3, então, porque aqui vai ser π sobre 3. No segundo quadrante é 2π sobre 3, que é esse valor aqui, ó. No terceiro quadrante vai ser 4π sobre 3, que é esse valor. No quarto quadrante nós vamos ter 5π sobre 3, que vai ser esse valor aqui. Então, nós temos o ciclo trigonométrico completo. Aqui nos eixos nós vamos ter, na origem, 0 radiano, né, quando ele começa a dar uma volta, π sobre 2 no eixo y, π, 3π sobre 2 e 2π, novamente, quando ele fecha a volta. Esses valores, eles são dados justamente para esse ciclo trigonométrico, nada mais é do que esse daqui, ó, que foi feito, né, em forma de um relógio, justamente para que vocês possam acompanhar melhor em relação ao eixo em si. Então, se vocês perceberem, nós temos esses dados aqui. Bom, nós podemos trazer tudo isso para essa base aqui. Então, se vocês olharem, nós vamos ter o seguinte, ó. Quando ele começa do zero, seno de zero é zero. Então, eu posso ter seno de zero é zero. Seno de zero é quem? Ó, zero. Aqui está a definição. Zero é igual a zero. Seno de π sobre 6 é igual a 1 meio, né? π sobre 6 vale 1 meio. Está aqui, ó, π sobre 6 vale 1 meio. Então, seno de π sobre 4 equivale a raiz de 2 sobre 2. π sobre 4, raiz de 2 sobre 2, está aqui na tabela. π sobre 3 equivale a raiz de 3 sobre 2. Então, π sobre 3, raiz de 3 sobre 2 aqui na tabela. Se eu tiver π equivale a 1. Então, π sobre 2 equivale a 1. Então, π sobre 2 equivale a 1. Eu tenho 2π sobre 3 equivale a raiz de 3 sobre 2. Então, 2π sobre 3, raiz de 3 sobre 2. Se eu tenho 3π sobre 4, 3π sobre 4 é igual a raiz de 2 sobre 2.
Então, 3π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Está aqui o valor, raiz de 2 sobre 2. Se eu tenho 5π sobre 6, equivale a 1 meio. Seno de 5π sobre 6 equivale a 1 meio. Seno de 5π sobre 6 equivale a 1 meio. E aí eu tenho π, equivale a 0. Né? Equivale a 0. No terceiro quadrante, nós vamos ter 7π sobre 6, que vai ser menos 1 meio. 7π sobre 6 menos 1 meio, e assim vai. Bom, então compreenderam como é que de fato a gente encontra os valores da tabela. Uma outra coisa que nós podemos observar aqui é que no primeiro quadrante o seno começa de 0, seno de 0 é 0, aí ele aumenta para 1 meio, depois ele vai para a raiz de 2 sobre 2, depois para a raiz de 3 sobre 2, e depois ele chega a 1. Ou seja, os valores de seno vão aumentando, então a função é crescente no primeiro quadrante. Já no segundo quadrante, ele começa de 1 e ele vai decrescendo, ou seja, ele vai diminuindo os valores. Sai de 1, passa para a raiz de 3 sobre 2, depois para a raiz de 2 sobre 2, depois para 1 meio, né? Para 1 meio, e depois para 0 novamente. Então, ele vai decrescendo. Então, ela é crescente no primeiro quadrante, decrescente no segundo. No terceiro quadrante, ela continua decrescendo, porque tem valores menores do que 0 aqui, ó, valores reais menores do que 0. Menos 1 meio, depois menos raiz de 2 sobre 2, depois menos raiz de 3 sobre 2, e depois chega em menos 1. Então, ela é decrescente também no terceiro quadrante. No quarto quadrante, ela começa do menos 1, ele começa a partir do menos 1 e começa a crescer, a aumentar os valores. Então, menos 1 passa para menos raiz de 3 sobre 2, depois para menos raiz de 2 sobre 2, depois para menos 1 meio, e depois chega no 0. Então, ela vai crescendo de novo. Então, a função seno ela é crescente no primeiro e no quarto quadrante, e ela é decrescente no segundo e no terceiro quadrante. Uma outra característica da função seno é que ela é positiva no primeiro e no segundo quadrante, é negativa no segundo e no terceiro quadrante. Bom, esses são os conceitos, alguns conceitos que a gente viu aí. Bom, levando isso para o gráfico, né? Inicialmente nós vamos fazer o gráfico de uma volta, né? O gráfico de uma volta completa, que é essa uma volta completa, o gráfico de uma volta completa. Então, utilizando os valores de tabela. Então, se vocês observarem aqui pela tabela, nós temos esses valores aqui, ó, no primeiro quadrante. Eu tenho 0, π sobre 6, depois π sobre 4, depois π sobre 3, depois π sobre 2, depois 2π sobre 3, depois eu tenho 3π sobre 4, depois 5π sobre 6, aí eu tenho π, 7π sobre 6 no terceiro quadrante, aí 5π sobre 4, depois 4π sobre 3, depois 3π sobre 2, depois 5π sobre 3, 5π sobre 3, 7π sobre 4, 11π sobre 6, e aí fecha com 2π, que é a volta completa. Bom, se vocês olharem, eu tenho o seno de 0, 0. Então, significa dizer que eu vou começar a partir daqui. Seno de π sobre 6 é 1 meio, que são os valores positivos, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Aqui menos 1 meio, raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 3 sobre 2. São os valores que eu tenho no eixo X, no eixo Y aqui. Então, raiz de 6 vai ser 1 meio. Aqui. O seno de π sobre 4 vai ser raiz de 2 sobre 2. Seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. Seno de π sobre 2 vai ser 1. Π sobre 2 é igual a 1. Então, nesse primeiro quadrante, notem que o seno vai crescendo os valores. Aí, no segundo quadrante, seno de 2π sobre 3, 2π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. Seno de 3π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Seno de 5π sobre 6, 1 meio. E seno de π vai ser 0. Então, notem que os valores vão diminuindo até chegar em 0. Os valores vão diminuindo até chegar em 0. Então, vai decrescendo.
No terceiro quadrante, seno de 7π sobre 6 é menos 1/2, então menos 1/2. Seno de 5π sobre 4 é menos raiz de 2 sobre 2. Seno de 4π sobre 3 vai ser menos raiz de 3 sobre 2. E seno de 3π sobre 2 vai ser igual a menos 1. Notem que são valores menores do que zero aqui, ó. Se vocês olharem, esses valores são menores do que zero. São valores menores do que zero aqui, até chegar aqui. Bom, e aí no quarto quadrante, que vai ser o último quadrante que a gente vai observar aqui, nós vamos ter 5π sobre 3 equivale a menos raiz de 3 sobre 2. 5π sobre 3 menos raiz de 3 sobre 2. 7π sobre 4 é menos raiz de 2 sobre 2. 11π sobre 6 é menos 1/2, menos 1/2. E 2π equivale a 0. Então, observem que ele começa novamente a crescer. Começa do menos 1, aí passa para a raiz de 2 sobre 3, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, menos 1/2 e 0. Então, ele completou uma volta inteira. Então, nós temos no primeiro quadrante, né, que vai ser crescente. Aqui, crescente. No segundo quadrante, decrescente. No terceiro, continua sendo decrescente. E no quarto, ele vai ser crescente. Crescente. Então, são esses os conceitos que a gente tem em relação a seno. O que nós podemos ver nessa função? É justamente esses conceitos, né? De que eu tenho uma função crescente e ele tem um período, né? Um período que vai ser 2π. Começa de 0 e fecha em 2π, que é uma volta completa. É por isso que é dito que é uma função periódica. Bom, já no último quadrante, nós vamos ver um gráfico que vai além de x, né? Além do primeiro quadrante. Vai ser todos os valores de x, todos os valores reais. É o gráfico dado nos números reais. Então, vai ser um gráfico que nós vamos ter o seguinte, começa a partir do zero, né? Se vocês observarem, vamos colocar só os valores dos eixos aqui, que vai ser 0, π sobre 2, 90, aqui é π, que é 180, 3π sobre 2 é 270, aqui eu tenho 2π, que dá uma volta completa, e 2π com mais π sobre 2 dá 5π sobre 2, aqui dá 3π, 6π que vai dar 3π, 6π sobre 2 que é 3π, aqui dá 7π sobre 2, aqui dá 8π sobre 2 que é a mesma coisa de 4π, e aqui 9π sobre 2. E para os valores, quando a volta ela é no sentido horário, né? Ou no sentido anti-horário. No sentido horário, nós vamos ter valores negativos, que é menos π sobre 2, né? À esquerda de 0 negativo. Menos π, menos 3π sobre 2, menos 2π, menos 5π sobre 2, menos 3π, menos 7π sobre 2, menos 4π e menos 9π sobre 2. O que a gente pode ter aqui, se vocês podem observar? Primeira coisa é que essa função ela vai ser dada do seguinte modo. Quando o seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, seno de π vai ser 0, seno de 3π sobre 2 vai ser menos 1, seno de 2π vai ser 0. Então, aqui ela dá uma volta completa. Essa volta completa no sentido anti-horário. O que isso quer dizer? Que toda vez que quando ele girar nesse sentido aqui, né, no sentido anti-horário, são valores positivos, né? Valores positivos. Aqui eu dei uma volta completa de 0 até 2π. Formou um período, que é esse aqui. Começou de 0, chegou até 2π, um período. Aí depois de uma volta, ele vai repetir o mesmo processo, subir e descer e completa uma volta de novo. Aí eu tenho
5π sobre 2 é a mesma coisa que π sobre 2. É a mesma coisa que π sobre 2. 3π é a mesma coisa de π. 7π sobre 2 é a mesma coisa, ou 3π sobre 2 é a mesma coisa de 7π sobre 2, então vai ser menos 1. 4π é a mesma coisa de 2π. Então ele fez outra volta, ele deu uma outra volta aqui. Ele formou um outro período. E assim ele continuaria fazendo isso aqui infinitamente, né? Então, isso quando são voltas positivas, significa dizer que ele está girando no sentido anti-horário, no sentido contrário aos ponteiros do relógio, né? Agora, quando ele é negativo, nós temos no sentido horário, que vai ser no sentido do ponteiro do relógio. Então, significa dizer que nós vamos ter o seguinte, ó, quando é menos π vai ser menos 1. Menos π sobre 2, menos 1. Aí, menos π, 0. Menos 3π sobre 2 vai ser 1. E menos 2π, de novo, é 0. Então, significa dizer que, nesse caso, ele completou de novo uma volta. Só que foi uma volta no sentido anti-horário. Ou seja, ele girou nesse sentido aqui. Nesse sentido aqui. Ele deu uma volta, sim, no sentido horário, aliás, né? No sentido horário. Então, no sentido horário, são valores negativos. No sentido anti-horário, valores positivos. Então, assim, ele deu uma volta completa, chegou em menos 2π. Bom, e ele, para dar uma outra volta, faria a mesma coisa. Menos 5π sobre 2 é a mesma coisa de menos π sobre 2. Então, menos 3π é a mesma coisa de menos 3π é a mesma coisa de menos π. Menos 7π sobre 2 é a mesma coisa de menos 7π sobre 2 é a mesma coisa de menos 3π sobre 2. E menos 4π é a mesma coisa de menos 2π. Então, aqui ele vai ficar mais ou menos nesse sentido aqui. Aí ele completou uma outra volta. O que a gente pode deduzir de tudo isso aí? A primeira coisa que nós podemos dizer é que a imagem da função seno é um intervalo de menos 1 a 1. De menos 1 a 1. Essa é a imagem. A imagem é dada de menos 1 a 1. Né? Ou seja, os valores só vão de menos 1 a 1 na função seno. A função ela não é sobrejetora. Por que ela não é sobrejetora? Porque ela não é igual ao contradomínio. Né? O domínio não é igual ao contradomínio. Ou seja, o domínio é todo o conjunto dos números reais. Pego todos os elementos de x. Mas eu não vou pegar todos os elementos de y, eu só vou pegar de menos 1 até 1. Então, ela não é sobrejetora. E justamente porque o domínio não é igual ao contradomínio. A função seno também ela não é injetora. Por que não é injetora? Porque eu tenho o mesmo valor para vários números. Por exemplo, quem é que é igual a 1 aqui? É π sobre 2, né? 5π sobre 2. O que mais que eu tenho aqui? Ó? Menos 3π sobre 2 e menos 7π sobre 2. Todos esses valores têm 1, né? Ó, na imagem, né? A imagem vai ser 1. Então, como tem o mesmo valor, né? A mesma imagem, então significa dizer que ela não é injetora. Injetora seria no caso dela ter valores distintos para o domínio. Se eu tivesse, por exemplo, para π sobre 2, 1, e não tivesse um outro número que fosse 1 também, então, e para cada um desses aqui tivesse um número diferente que não fosse igual, então ela seria, nesse caso, injetora. A função seno é uma função ímpar. Por que é uma função ímpar? Porque seno de x é igual a menos seno de menos x. Se eu pegar seno de π sobre 2 é a mesma coisa de menos o seno de menos π sobre 2, ou seja, menos π sobre 2 é menos 1, aí menos por menos, no caso menos por menos, vai dar mais. Ou seja, se eu tiver assim, ó, seno de π sobre 2 vai ser igual a menos seno de π sobre 2. Só um exemplo. Então, seno de π sobre 2 é 1. E seno de menos π sobre 2 é menos 1. Então,
aqui vai ser menos 1. Aí menos por menos vai dar quem? Ó, vai dar mais. Então, eles seriam iguais. Então, isso é uma função ímpar por conta desse conceito aí. O gráfico da função é um senoide, né? Ou seja, o gráfico da função é uma senoide, quando é a função seno. E a função f ela é periódica. Por que é periódica? Porque a cada 2π ela completa um período, ela dá uma volta completa, né? A cada 2π ela completa um período, 2π. Então ela é uma função periódica justamente por isso. A cada 2π ela completa um período. Então nós ficamos por aqui e até mais.